E aí, beleza? Forte abraço, mais uma vez muitíssimo obrigado a você que retorna ao meu canal, você que está chegando pela primeira vez e ainda não me conhece, eu sou Mauro Santana, jornalista há 17 anos, há 16 na cobertura ininterrupta do Flamengo. Passei por grandes veículos de comunicação no Brasil, como Super Rádio Tupi no Rio de Janeiro, Rádio Bandeirantes no Rio e em São Paulo, Bradesco Esportes FM no Rio e em São Paulo. Na internet fui editor de conteúdo para o portal Super Esportes dos Diários Associados e na televisão eu trabalhei na TV Bandeirantes. Eu cobri grandes eventos esportivos como Copas do Mundo e Olimpíadas, mas nada me deixou mais realizado do que estar ao lado do meu clube de coração. E agora, neste canal, para fazer um elo com você, para que possamos juntos discutir as principais notícias e as principais informações do clube mais querido do mundo, este que é um quadro da playlist Comentários Sem Freio, a respeito da crise política que eclodiu no Flamengo. Peço a você que assista esse vídeo até o final. Se você discordar de algo que eu disser ou tiver algo a acrescentar, pode deixar o seu comentário aqui abaixo. Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo, inscreva-se e assinale o sininho de notificação. E já deixa aquele like esperto, afinal de contas o seu joinha é muito importante para este vídeo. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo, beleza? E aí, vamos falar a respeito desta situação. Afinal de contas, ontem a crise eclodiu com a demissão, ou na verdade, a não renovação do contrato de Paulo Pelaip. Ele que não tinha um contrato de CLT, ele não tinha carteira assinada com o Flamengo, ele tinha um vínculo como pessoa jurídica e o seu contrato se encerrou no dia 31 de dezembro do ano passado. No entanto, homem forte e de confiança do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, já havia um acordo entre os dois para que ele permanecesse por pelo menos mais um ano. E este acordo já estava completamente definido, com bases salariais e inclusive multa em caso de quebra de contrato ao longo do período. No entanto, foi com muita surpresa que ele, que estava previsto inclusive nesta terça-feira, dia 7, assinar o seu novo contrato na representação dos jogadores e o início do trabalho do futebol no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, mas na segunda-feira, na véspera, ele recebeu um comunicado por e-mail do Departamento de Recursos Humanos do Flamengo de que o seu contrato não seria renovado e, portanto, ele estava desligado do rubro-negro. Fato é, ele já não estava mais vinculado desde o último dia 31. De qualquer forma, havia sim a expectativa por parte dele, até pela conversa que ele teve com o Marcos Braz, de que teria o contrato renovado. Mas a decisão não foi do Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e sim do vice-presidente de Relações Externas, Luiz Eduardo Batista, o BAP. Foi ele que tomou a decisão de não renovar o contrato de Paulo Pelaip. E isso tem a ver com Paulo Pelaip. Sim, eu vou trazer para você aqui as principais informações, o porquê disso ter acontecido e por que ser o Paulo Pelaip, mas na verdade é um problema muito maior de cunho político e de longo prazo, já consequência da eleição que vai acontecer no ano que vem, né, no término da gestão de Rodolfo Landim. E essa questão aconteceu porque existe uma queda de braço que já não é de hoje, já remonta de algum tempo, desde o ano passado, desde o primeiro semestre do ano passado, entre BAP e Marcos Braz. Essa queda de braço começou com a situação envolvendo Abel Braga. Ele que não foi trazido por Marcos Braz, embora ele tenha participado da negociação, mas na verdade o Abel Braga foi sugestão do BAP. BAP, amigo do Abel, tinha o sonho de tê-lo no Flamengo, de que ele fosse técnico do Flamengo, e na impossibilidade da contratação de Renato Gaúcho, que era a primeira opção da diretoria, que então estava envolvida ainda no processo eleitoral com a chapa de Rodolfo Landim e Rodrigo Duche de Abranches, e assim que venceram a eleição, formalizaram a contratação de Abel Braga. Mas a situação do Abel todo mundo já conhece, ele que assumiu o Flamengo, não conseguiu dar um padrão à equipe, não conseguiu aproveitar a ofensividade do elenco rubro-negro e, pior, ainda foi contra a contratação de determinados
jogadores que no decorrer da temporada se mostraram importantíssimos. Caso, por exemplo, do uruguaio Georgian de Arrascaeta, ele que foi contratado ao Cruzeiro, mas o jogador da Raposa que havia sido pedido pelo Abel nem foi o Arrascaeta, mas sim o zagueiro Dedé, que o Flamengo até tentou trazer, porém sem sucesso, porque o próprio jogador preferiu permanecer e cumprir o seu contrato com o Clube Mineiro. Fato é que esta situação, o fato de que reconhecidamente Abel não tinha o perfil para comandar o Flamengo, não é o caso dele ser bom ou mau técnico. Simplesmente ele não tem na sua filosofia de trabalho e na formação que ele coloca em campo, utilizar a potencialidade total da ofensividade de seus times. Isto é histórico, até mesmo tendo com relação à primeira passagem dele pelo rubro-negro, quando ele utilizava 3 volantes no setor de meio campo. Fato é que ele acabou se desgastando interna e externamente, a torcida e a imprensa criticavam muito, houve uma pressão para que o Abel saísse, e o Abel só demorou até maio, até o fim de maio, para pedir demissão com o auge do desgaste, porque justamente o BAP o segurou até o último momento, e o BAP inclusive foi contra o seu pedido de demissão, não queria que ele pedisse demissão. No entanto, Abel Braga alegou que havia sido traído e pessoas do futebol, e aí a gente pode falar aqui abertamente, até porque o Abel falou isso, Marcos Braz já estaria procurando outros treinadores, inclusive já estava conversando com o português Jorge Jesus para a saída iminente do treinador. E assim, Abel, palavras do próprio ex-treinador rubro-negro, se antecipou, pediu demissão e saiu do clube. E isso acabou gerando um atrito interno entre o BAP e o Marcos Braz. BAP, por exemplo, não foi a favor da contratação do Jorge Jesus. Não passou por ele esta decisão. E nem deveria passar, afinal de contas, o dono da pasta, o comandante do futebol, é Marcos Braz, e foi ele que conduziu a negociação para trazer o técnico português, negociação que foi concluída pelo presidente Rodolfo Landim, quando este foi até a Europa para acompanhar em Madrid a final da Liga dos Campeões. E com relação a esta situação, BAP estava aguardando apenas um desleixo, um fato de que não desse certo a contratação do Jorge Jesus para forçar a saída do treinador português, a exemplo do que havia sido feito com o Abel, e, logicamente, também esvaziar, enfraquecer ou até tirar do cargo Marcos Braz. Isso todo mundo sabe que não ocorreu. Jorge Jesus, embora tenha claudicado em seus primeiros momentos, o que inclusive suscitou as críticas internas e até um princípio de pressão do próprio BAP, no sentido de que ele não daria certo, mas ele conseguiu colocar o Flamengo nos eixos, conseguiu encaixar a equipe, conseguiu dar um padrão de jogo, e o resultado foi que o Flamengo conquistou o título brasileiro e também a Libertadores no mês de novembro. E justamente por conta desta sequência positiva de resultados expressivos, inclusive, BAP, como não tinha nenhum artifício para criticar ou tentar esvaziar, enfraquecer o departamento de futebol do Flamengo, teve que aturar esta situação. Até porque não faria sentido criar qualquer tipo de crise política interna em momentos decisivos em que o Flamengo estaria disputando títulos históricos, o 7º título brasileiro e o bicampeonato da Libertadores. Se assim fosse, lógico, o BAP não seria rubro-negro, sinceramente, se ele estivesse trabalhando única e exclusivamente na situação política do clube, ele não torceria pelo Flamengo. Então, como torcedor do Flamengo, ele aguardou o desenrolar dos acontecimentos. Eis que, na situação em que o Flamengo estava no Catar para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA, todo mundo lembra que aconteceu aquela situação do vazamento das informações, do descontentamento do elenco com a condução da premiação e a fatia que deveria ser feita também para os funcionários do departamento de futebol. Não era esse o acordo inicial, o acordo era apenas para jogadores e os membros da comissão
técnica. No entanto, os próprios jogadores tomaram a iniciativa, tão logo depositada a premiação, de repartir este prêmio com os demais funcionários, todos os funcionários do futebol do clube. E o presidente Rodolfo Landim, nesta situação, até por conta da indefinição, preferiu prorrogar o pagamento, não pagar no prazo que estava estabelecido, no prazo que já estava acordado com os jogadores do clube, que gerou uma insatisfação. Pois bem, esse também problema todo mundo já conhece, já foi contornado, inclusive, jogadores, membros de comissão técnica e até os funcionários, e aí por iniciativa dos próprios jogadores, receberam a sua premiação pelo desempenho do Flamengo em 2019. Mas a diretoria ficou muito irritada com o vazamento dessas informações. BAP fez uma investigação interna, ele e pessoas ligadas a ele, pessoas de confiança dele, e ele chegou à conclusão de que ninguém, além de Paulo Pelaipe, poderia ter dado essas informações com tantos detalhes ao Globoesporte.com. Então, justamente por conta desta circunstância, e aí alegando esta situação, BAP pediu para que o Departamento de Recursos Humanos não renovasse o contrato de Paulo Pelaipe, porque, segundo o BAP, ele teria delatado tudo o que havia acontecido internamente e, portanto, não era pessoa de confiança. Até aí, existiria até uma lógica na decisão dele, se ele tivesse consultado Marcos Braz. Afinal de contas, Marcos Braz é o vice-presidente de futebol. Então, ocorreu o que se chama, dentro do âmbito jurídico, de uma ingerência. Por quê? O mandatário de uma pasta, de um departamento, acabou tomando uma decisão executiva em um outro departamento, em que ele não teria, teoricamente, competência para atuar. Não competência no sentido dele ser incompetente, dele não ser capaz, mas competência no sentido de atribuição. O cargo dele não tem atribuições para ele tomar decisões no futebol. Ou seja, ele passou por cima do Marcos Braz. Então, vamos trazer aqui à tona esta circunstância entre o BAP e o Marcos Braz e por que esta situação se acirrou. BAP quer vir como vice-presidente ou presidente na próxima eleição, que acontece no ano que vem, em 2021. Eu diria até que já existe um acordo tácito. Rodolfo Landim não pretende vir como candidato novamente, não pretende concorrer à reeleição. E já haveria um acordo interno para que Rodrigo Dunche, que é o seu vice-geral, venha encabeçando a chapa da situação, indicado e apoiado pelo próprio Landim, e internamente haveria aí um acordo, haveria um encaixe para que o BAP viesse como vice-presidente geral. O problema é que Luiz Eduardo Batista tem uma resistência muito grande dentro do clube. Muita gente dentro do clube, inclusive muitos grupos que apoiaram o Rodolfo Landim na última eleição, não gostariam desta composição de uma chapa de situação envolvendo o BAP. E por isso houve uma movimentação interna para fortalecer o nome de Marcos Braz. Isto mesmo, para levar o nome de Marcos Braz para o ano que vem, principalmente pela projeção que o Marquinhos ganhou com relação a esta situação de vencer brasileiro, de vencer a Copa Libertadores da América, de ter trazido o Jorge Jesus, de ter realizado a grande maioria das contratações bem-sucedidas, ele que trabalhou diretamente para a contratação dos 9 jogadores que foram trazidos no ano passado, além da contratação do técnico português, e isso, logicamente, causou um prestígio muito grande, gerou uma visibilidade externa muito grande para o Marcos Braz. Internamente, o nome dele ganhou muita força. Não que o próprio Marcos Braz queira vir como presidente, mas muita gente estaria articulando o Marcos Braz no lugar do BAP. Então, seria uma disputa interna no âmbito político. Fato é que o BAP pensou o seguinte: para enfraquecer o seu adversário, e sabendo que o Marcos Braz hoje é mais forte do que ele, quebrou uma de suas pernas, né?
se você não pode combater diretamente o seu inimigo, o que você faz? Você ataca os seus aliados. E foi isso que o BAP fez, tirando de cena Paulo Pelaipe. Então, justamente por conta dessas circunstâncias, ele acreditava que fazendo isto, ele enfraqueceria Marcos Braz. Lê do engano. Houve uma repercussão muito negativa para ele com relação à saída do Paulo Pelaipe. A torcida se manifestou nas redes sociais contrária à saída deste profissional, deste gerente de futebol, e foi para o alto, né? Ficou nos trend topics a hashtag #ForaBAP. Então houve uma repercussão muito negativa para ele e pior, houve um fortalecimento muito grande do próprio Marcos Braz, que já avisou internamente que não vai renunciar ao cargo. A exemplo do que aconteceu há pouco mais de 10 anos, vocês vão lembrar, por conta de uma queda de braço envolvendo o técnico Cuca, que foi demitido por Delair Dambrowski, que na época era presidente em exercício do Flamengo, já que Márcio Braga, que era o então presidente, estava passando por problemas de saúde e teve que se licenciar do cargo. Na época, Delair não consultou o então vice-presidente de futebol, Kleber Leite, e Kleber, juntamente com Plínio de Serpa Pinto, que era o diretor executivo de futebol, ambos pediram demissão, né? O Kleber pediu demissão, Kleber entregou o cargo, já que ele não era um contratado do Flamengo, né? Era um dirigente amador, mas o Plínio sim também pediu demissão em uma entrevista coletiva. Curiosamente, foi justamente nessa crise política do Flamengo que acabou assumindo a vice-presidência Marcos Braz, e aí o Marquinhos, naquela oportunidade, ajudou a conduzir o Flamengo ao seu 6º título brasileiro e com isso ganhou muita força, até mesmo para que pudesse retornar a este cargo 10 anos depois, né? 9 anos depois, na verdade, em dezembro de 2018. Então, existe todo este panorama que eu vou trazendo aqui para você. Haverá um desdobramento dos acontecimentos, lembrando que o BAP, inclusive para mim, ele utilizou de meios que não são éticos, afinal de contas, Rodolfo Landim e Dunche, né, Rodrigo Dunche, ambos estavam de férias, e aí o Antônio Alcides, que é o presidente, né, do Conselho Principal do Flamengo, pelo estatuto, ele deveria ser o presidente em exercício e estava, de fato, na presidência em exercício, e aí o BAP se utilizou desse subterfúgio de que o presidente e o vice não estavam presentes, e na verdade era o presidente do conselho, Antônio Alcides, que estava ocupando este cargo, e logicamente, além de não ter representatividade política suficiente para bater de frente com o BAP, ele também não tem força, né? Afinal de contas ele está transitoriamente no cargo, e não pode tomar nenhuma medida enérgica, e aconteceu essa questão. Inclusive, houve, na segunda-feira, uma reunião do Conselho Gestor do clube, o BAP participou por videoconferência e não comunicou nesta reunião a sua decisão, que já estava tomada, de não renovar o contrato de Paulo Pelaipe. Então, existe toda essa circunstância. Para mim, houve também aí um grande deslize da diretoria do Flamengo. Não pode, pelo menos no meu entendimento, o presidente e o vice-presidente saírem de férias ao mesmo tempo. Um deles deveria permanecer, né? O Rodrigo Dunche, eu até acredito, até porque ele está com problema, né, na família. Existe um problema aí de uma doença séria com o Antônio Augusto, que é ex-presidente do Flamengo, presidente campeão do mundo nos anos 80. Então, existe até uma justificativa para o Rodrigo Dunche ter saído, né, ter tido esse recesso, né, ter tido esse intervalo, até para poder se dedicar à família. Mas aí o Rodolfo Landim poderia ter esperado mais um pouco para poder sair da presidência. O fato é que a situação acabou degringolando por uma grande crise política interna, e alguns personagens que fazem parte da situação estão tentando contornar
este problema. Beleza, galera? Desculpa ter me alongado um pouco mais, porque o assunto é muito delicado e tem muitas minúcias, mas agradeço você ter acompanhado o meu vídeo até aqui. Peço que você não saia sem antes deixar o seu joinha. Afinal de contas, o seu like é muito importante para este vídeo. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo. Um Algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. O Twitter é a mesma coisa. Um Algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e assinale o sininho de notificação. Peço também que você compartilhe se você gostou desse vídeo e coloque nas suas redes sociais e nos seus grupos de torcida no WhatsApp. Não saia depois do fim desse vídeo, afinal de contas tem muita coisa aqui, ó, além desses comentários sem freio, você tem tudo sobre Flamengo, você tem os gols que eu narro pela Rede Fla, você tem o pós-jogo com a minha avaliação das partidas do Flamengo em 2019, tem as crônicas que eu já compus em homenagem ao Flamengo. Então passei pelo canal, usufrua do conteúdo. Eu vou ficando por aqui, mas desejando para você um forte abraço. Estamos combinados? Você vai... depois desse vídeo, pode me reencontrar em algum outro vídeo aqui mesmo do canal. Valeu, beleza?